Jesus estava o quê? Segundo o versículo 13, com umas vestes compridas, não é isso? Jesus estava com umas vestes compridas, igual está no versículo 13, só que os pés de Jesus estavam visíveis. E o que João vê aos pés de Jesus? Ele vê como um bronze polido. Então nós vamos analisar que esse bronze polido, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, tem alguns significados. Vamos ver quais são estes significados. O brilho de seus pés resplandecia como fino bronze, incandescente, numa fornalha, debaixo de uma alta temperatura. Escute, a ideia aqui é de um latão branco, grandemente aquecido, até se tornar brilhante ao extremo, e intolerável à vista humana. João fazia parte dos 3 amigos mais chegados, sim ou não? Quais eram os outros 2? Pedro e Tiago. Então Pedro, Tiago e João eram o quê? Era amigo mais colado. João, ele lembrava da fisionomia de Jesus. E quando ele olha, ele vê um ser entre os candeeiros como filho do homem. E ele começa a analisar que os olhos são diferentes, a boca tem uma espada saindo. Ele observa que os pés é como bronze polido. Então ele começa a analisar aquele ser diante dele, e cada parte do corpo daquele ser que está diante de João tem um significado. Esses pés têm um significado. Agora, o que significa bronze na Bíblia? O que significa esse metal descrito na Bíblia? 2 coisas. Primeiro, simboliza poder e perseverança. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 6, versículo 1. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Tem Malaquias, é o último, e Zacarias é o penúltimo do Velho Testamento. Zacarias 6:1 diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. O monte naturalmente é feito de quê? O que nós acostumamos ver, o monte é feito de quê? De terra. Esse monte aqui era de bronze. Imagina a magnificência desse monte, em você saber que tem um monte brilhando, feito de bronze, que significa o quê? Significa poder. Bronze na Bíblia significa poder. Quando João viu Jesus, os pés polidos de bronze, significava poder. Tem outro fator que simboliza o bronze na Bíblia. Significa firmeza do juízo divino. Então, bronze na Bíblia, além de poder e perseverança, significa firmeza do juízo divino, como visto no altar de bronze e na serpente. Se você abrir Êxodo 27, não vai ter como ler agora, do versículo 1 ao versículo 6, você vai encontrar o quê? Um holocausto. E partes desse holocausto eram feitas de bronze. Se você abrir Números 21, 8 e 9, o que aconteceu? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. O povo estava reclamando, estava murmurando, estava dizendo que o maná que Deus havia mandado para o povo era pão vil. E Deus então fez o quê? Permitiu que serpentes venenosas estivessem no meio do povo. E o que a Bíblia diz em Números? Moisés tinha que fazer uma serpente, e todo mundo que fosse mordido pelas serpentes venenosas que Deus havia colocado no meio do povo pela desobediência, o grande segredo para não morrer era olhar para a serpente de bronze. Não que a serpente de bronze o curaria, mas pelo fato de obedecer à palavra de Deus, em olhar para o haste, para a serpente de bronze, as pessoas não morreriam e seriam curados. Então, irmãos, essa serpente foi feita de quê? De bronze. Então, bronze significa juízo divino. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, o bronze significa firmeza do juízo divino. Pés. João viu o que nos pés de Jesus na visão? Pés polidos como de bronze. Então Jesus vai fazer o quê? Julgar.
Não é um Jesus agora amoroso, não é um Jesus agora que pegava na cabeça do paralítico, que mandava ele levantar, que colocava a mãozinha nos olhos do cego para o cego ver, que dava audição ao surdo. Esse tempo passou. Agora Jesus no Apocalipse é o Jesus com corpo glorificado, que está sendo apresentado para João, mas que detalhe, ele vai vir para juízo. Ele vai vir para julgar a terra. Continuando. Os pés de Jesus, como latão reluzente, bronze polido, nos mostra o seu poder contra os inimigos e, ao mesmo tempo, o seu juízo que sobrevirá contra aqueles que o rejeitaram. Então, todos que o rejeitaram vai vir sobre o juízo. Nós pregamos a palavra de Deus hoje, certo? Aí as pessoas falam, não, amanhã eu aceito a Jesus. Olha, pastor, pode deixar que domingo eu vou para a igreja. E domingo eu vou entregar minha vida ao Senhor. Ou seja, vai rejeitando o chamado de Deus. Vai rejeitando o chamado do Senhor. Nesse período aqui, o Senhor Jesus, quando ele arrebatar a igreja, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos serão arrebatados. E quando ele vier na terra, vai ser para juízo. Vai ser para juízo. Continuando. Quando João também, no versículo 15, fala que ouviu uma voz como de muitas águas. Alguém já ouviu uma voz como de muitas águas? O que é uma voz de muitas águas? Muito bem, você nunca ouviu uma voz como de muitas águas, mas você já ficou ao lado de uma cachoeira? Qual é o som da cachoeira? Se é uma cachoeira muito alta, igual eu fui passar um Corumbá. eu fui uma vez para Corumbá, era tão alta a cachoeira que o som era muito alto. Então João viu como uma voz de muitas águas. Ele não tinha como expressar como seria essa voz, mas ele lembrava de água. Ele lembrava que as águas, seja numa cachoeira, seja no mar, quando está bravio, coisa parecida, traz um som alto. Então ele viu a voz de Jesus como de muitas águas. Escute, irmãos. O Apocalipse é o livro da voz, cuja palavra João usa por cerca de 50 vezes. A voz que João ouviu corresponde à voz do ancião de dias, descrito lá em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Anote aí. O que diz Daniel 10:6? O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 6, está falando de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, é semelhante à visão que Daniel viu no capítulo 10, versículo 6. O termo original de voz de muitas águas sugere que esse barulho é produzido como o som de muitas águas, que significa o quê? Uma cachoeira, por exemplo, um mar, uma onda agitada. Normalmente nós chamamos os livros apocalípticos, águas são símbolos de nações enraivecidas, turbulentas. O que diz aí Apocalipse 17:15? Diz assim: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então as águas representam multidões, representam nações enraivecidas e turbulentas. Então essa voz que João viu significava exatamente isso. Um som muito forte, muito potente. Continuando. Quando Cristo aparecer no juízo final, sua voz clara, distinta e autoritária abrangerá toda a terra, não ficando nenhuma nação sem ouvi-la. Ninguém poderá resistir ao poder sobrepujante de sua expressão. Quando Jesus abrir a boca, todas as nações
Os poderosos da terra vão ouvir essa voz. Pastor Flávio com esse vozeirão aí. Se ele falar agora aqui, quem é que vai ouvir a voz do pastor Flávio? Todos desse auditório aqui, desse local, dessa igreja. Ninguém mais vai poder ouvir, porque o pastor Flávio é um ser limitado. Eu sou um ser limitado. Augustinho, qualquer um de nós, se falarmos aqui, pessoas vão ouvir, mas os que estão aqui. Se eu pegar um microfone com mais potência, talvez os meus vizinhos que estão ali na frente vão poder ouvir. Vizinhos aqui da igreja. Jesus não é limitado. Jesus é um ser glorificado, cheio de poder, de graça, de unção. E quando ele abrir a boca, todas as nações dos 4 cantos da terra vão ouvir a voz de Jesus. Por isso que quando ele abriu a boca, João não pôde falar outra coisa. É como o som, a voz de muitas águas, porque era muito forte. O salmista nos mostra que a terra se derreterá quando o Senhor proferir sua voz. Salmo 46, versículo 6. Olha o que diz. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A terra se derrete. Olha aí a potência da voz de Deus. Quando Cristo andou na terra, sua voz se fazia ouvir através de seus ensinos, com autoridade, e homem nenhum falou como ele, como descreveu João em seu evangelho. Nenhum homem, enquanto esteve vivo na terra Jesus, não teve, não vai ter e nem haverá homem que falou com tamanha autoridade como Jesus. Nós ainda estamos no versículo 15. João 7,46. O que diz aí, irmãos? Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Então, irmãos, essa voz significa autoridade e poder. Versículo 16. O que tinha no versículo 16? Quando João olhou, o que ele viu no versículo 16? Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saíam-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. 7 estrelas. Essas 7 estrelas está explicada onde? No versículo 20. Olha para o versículo 20. E o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui tem uma grande polêmica, né? Controvérsias. Uns falam que esses anjos são seres angelicais, que Deus mandou para as igrejas para receber as cartas. Porque cada anjo, 7 estrelas, significava o quê? Os 7 anjos das igrejas. Éfeso, Laodiceia, Esmirna e por aí vai. O candeeiro nós já explicamos, são as 7 igrejas. Então muitos teólogos falam que 7 anjos são 7 seres angelicais que Deus mandaria para poder receber as cartas de João para poder enviar às igrejas. Mas quando nós analisamos, nós vamos estudar isso depois, nós analisamos que não. O anjo aqui no sentido é o pastor da igreja, é o ministro da igreja, é aquele que está na frente da igreja. Tanto é que o Senhor fala, ao anjo da igreja escreve, conheça as tuas obras, né? Como está em Apocalipse capítulo 2, conheça as tuas obras, começa a dizer aqui, conheça o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e vai falando, nós vamos falar isso depois. Então nós entendemos que não são anjos angelicais, são 7 pastores, os anjos da igreja. Agora detalhe, irmãos,
Uma coisa importante aqui é que ele fala que tinha na mão direita. Por que não na mão esquerda? Tinha na mão direita. Tudo que você for ler na Bíblia, eu já falei isso na primeira lição, tem um significado. Nada aí está por acaso. Tem um significado. Na mão direita, significa o seguinte: a palavra destra, como frequentemente é usada nas Escrituras, vem do termo grego dexiove ou dexios. O que significa essa palavra destra aí? No grego, no original, traz a ideia de mão direita. E a mão direita, um lugar de honra ou de autoridade. Sem sombra de dúvida, denota uma posição de autoridade divina ou suprema. E também lugar de proteção. Nesse termo destra, mão direita, tem dois pontos importantes. Primeiro, poder, confiança, autoridade. É mais ou menos assim. Se eu falar assim, o irmão Augustinho é o meu braço direito. O que eu estou querendo dizer? Que ele tem autoridade. Não apenas homem de confiança, que ele tem autoridade. O irmão Augustinho é o meu braço direito, ou seja, eu posso sair, que ele vai ter autoridade naquilo que eu estaria fazendo, ele vai fazer. Ele vai ter autoridade, ele vai ter honra, porque ele é o meu braço direito. É mais ou menos essa a ideia. Dois pontos são importantes aqui para serem mencionados. Primeiro, Cristo, após a sua ressurreição e ascensão aos céus, ocupou a posição aonde, igreja? À direita de Deus, à destra do Pai. Onde é que está escrito? Efésios capítulo 1, versículo 20. O que diz Efésios 1, 20? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o Senhor assentar à sua direita nos lugares celestiais. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Então, irmãos, a destra do Pai, o que significa dizer? Autoridade. Outro ponto sobre essa questão da destra, direita, é que Cristo mantém à sua direita aqueles que ministram ao seu povo na terra. Quem é que estava à direita na mão de Deus? 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 pastores das igrejas. Então, o segundo ponto aqui é que Cristo mantém à sua direita os pastores, os ministros. Continua aqui. Salmo 110, versículo 1. Anote aí na sua Bíblia. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, os pastores, aqueles que anunciam a palavra de Deus, estão à direita de Deus. Significa dizer que Deus confiou a nós a ministração da sua palavra. Por isso que nós temos que estar ao lado de Deus. É por isso que nós não podemos permitir que ninguém fale contra o nosso Deus, que ninguém possa menosprezar a obra de Deus, tocar na igreja do Senhor, tocar no ungido do Senhor. É por isso que não podemos permitir que fale mal dos pastores, que fale mal dos homens e mulheres de Deus, porque é alguém que está aliado com Deus. E alguém que mexer com o aliado de Deus vai estar mexendo com quem, igreja? Com Deus. E vai se virar com Deus. É igual o hino da Lauriette, né? Não, da Damares. Quem mexer com o ungido de Deus vai ter a cara na poeira. Não é assim? Porque ninguém pode mexer com o ungido de Deus. Aí João vê que da boca de Jesus saía uma afiada espada de 2 gumes. Também tem seus significados. O que significa aqui, irmã, essa palavra de 2 gumes?
Significa o quê? A palavra infalível de Deus. O que diz Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, ou seja, no local mais profundo, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então essa palavra aqui, espada afiada, é a palavra de Deus. Anote os textos aí que também essa palavra, ela está no sentido de julgamento, de castigo e de destruição. Olha só, essa palavra está no sentido de julgamento, castigo e destruição. Anota os textos. Salmos 149, 6 e 9. Isaías 11, 4. Provérbios 5, 4. Então essa espada que saía da boca de Jesus pode ser identificada aqui com a espada do Espírito, que é a infalível palavra de Deus. Julgamento, castigo e destruição. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 2:12. E leia bem alto aí Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos lá. A expressão espada de 2 gumes ou espada do Espírito, que ocorre nos textos lidos, nos dá a ideia de um instrumento que possui corte em 2 lados, como um punhal. Ela alude ao alto poder de penetração que possui a palavra de Deus. É por esta razão que no texto de Hebreus temos a verdade de que a palavra viva penetra até as entranhas do homem, divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, fazendo vir à tona até os mais profundos pensamentos e intenções do coração. Olha só, irmãos, a palavra que a voz proclama será a base do juízo e da sentença divina quando Cristo aparecer para julgar a terra. Abra aí, por gentileza, todo mundo abra Isaías capítulo 11, versículo 4. Vou repetir aqui. A palavra que a voz proclama será a base do juízo e da sentença divina quando Cristo aparecer para julgar a terra. Isaías 11, 4. O que diz aí? Diz assim: mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Só com a palavra. Quando Cristo criou a terra, porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando Cristo criou a terra, que eu acredito aqui que foi em comum acordo entre Pai, Filho e o Espírito Santo, porque quando Ele foi criar o homem, foi no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que aconteceu? Embora o texto de Gênesis fala Deus, e disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Ele foi criando só com o que, igreja? Com o poder da palavra. Ele foi criando todas as coisas com o poder da palavra. Para destruir também vai ser com a palavra, com o poder da sua voz. E João não tinha como ver isso. Então ele falava: som como de muitas águas. Olha o que diz aí. Abra aí, por gentileza, 2 Tessalonicenses 2:8. Nem mesmo Satanás, na figura do anticristo, escapará do sopro da boca de Cristo. Acompanhe. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Certo? Então o que vai acontecer aí? Nem Satanás, na figura do anticristo, escapará do sopro da boca de Cristo. Então tudo vai ser aniquilado e destruído. Aí João olha e vê o rosto de Cristo. Já estamos ainda no versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Qual é o horário em que o sol está mais forte? Meio-dia. E o sol, o rosto de Cristo, brilhava como o sol na sua força.